Paz, igreja, boa noite. Vamos aproveitar que todos estão de pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Amém? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelo sol, pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia, pela água. Te agradecemos pela vida, Pai. E te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e o privilégio, Pai, de poder cultuar ao Senhor, de poder ter acesso aos meios de graça, de poder estar juntos, congregando, em nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito em nós. Amém. Mas você pode abrir sua Bíblia aí em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Hoje nós vamos expor até o versículo 42. Atos 5, versículo 17 ao 42. Amém? Se você tem acompanhado a exposição, sabe que semana passada o Henrique falou a respeito de Ananias e Safira, até o versículo 16, né? Do versículo 1 até o 16, e nos trouxe toda essa história, né, de Ananias e Safira, que eles estavam ali buscando um status de piedade, mas pode-se dizer que sem necessidade, né? Não havia necessidade da atitude de Ananias e Safira. Se eles vendessem a propriedade e ficassem com o dinheiro todo, sem informar nada a ninguém, de nada mudaria. Ou se ficasse com a propriedade, também de nada mudaria. Mas a questão foi vender e mentir ao Espírito Santo. Falar que foi um valor e para não entregar todo o valor, mentiram, né? Então, claro que não foi só essa questão, também teve, a partir do versículo 12 ali, a questão dos milagres, né? Que os apóstolos foram fazendo vários milagres, e falou a respeito da sombra de Pedro, né? O livro de Atos, ele é um livro de um relato histórico, né? Contando uma história, a história da igreja, o início da igreja, a história da vida dos apóstolos após a ascensão de Jesus. Tem alguns debates teológicos nos livros, tem a respeito dos dons, a respeito das línguas, né? Da aparição de anjos, mas basicamente o estilo literário é um estilo histórico, contando uma história. E é justamente o que nós vamos fazer hoje aqui também. Domingo passado o Henrique falou sobre Ananias e Safira, a história deles, e nós vamos falar da segunda prisão dos apóstolos. Da segunda prisão dos apóstolos, quando eles desobedecem a ordem dos sacerdotes, a ordem do Sinédrio, né? E continuam pregando o Evangelho. Então nós vamos tratar sobre o desdobramento dessas coisas, né? Então, pode-se dizer também que o livro de Atos é um desdobramento do ID, que está lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19 e 20. É a continuidade, é o desdobramento, o cumprimento da ordem dada a Jesus. Ide, né? Façai discípulos, batizem em meu nome. Só um minutinho. Está seca. Então, vocês estão acompanhando, nós já tratamos várias questões por aqui, da descida do Espírito Santo, várias outras questões, da escolha de Matias, e eu não quero me atentar muito na introdução por conta dos muitos versículos que nós vamos falar. Vamos dar continuidade. A partir do versículo 17, diz assim o texto: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Versículo 18. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública.
todo o enredo aqui dessa história vai ser a respeito dessa prisão, né? E o versículo 19 vai falar sobre o anjo, mas desses dois versículos, o que nós podemos tirar aqui de lição? O que o texto diz, né? Os sumos sacerdotes se enchem de inveja, né? Por quê? Por conta da crescente influência dos apóstolos e do avanço do evangelho no meio do povo. No versículo 16 diz que multidões das cidades próximas a Jerusalém estavam vindo para conhecer a boa nova, para conhecer o que esses homens estavam falando. O versículo 16 diz isso. Então, esses homens, os saduceus, se enchem de inveja, que o texto diz. Eles ficaram cheios de invejas e mandam prender os apóstolos novamente, colocando numa prisão pública. E quem são esses homens? Na última exposição que eu fiz, nós falamos a respeito dos saduceus, que eu falei justamente a respeito da primeira prisão de Pedro e João, né? Os saduceus, o nome deriva do hebraico, que significa justo. É até um pouco irônico, né? Eles não são nada justos. Esses judeus, eles conservavam a lei de Moisés, a lei oral, mas não aceitavam as tradições dos escribas, né? E dos fariseus. Eles não criam na ressurreição, eles nem anjos, ou espíritos. Pode-se dizer que eles faziam parte também da aristocracia de Jerusalém e do Sinédrio. Amém? Fala sobre saduceus, mas na frente vamos falar sobre os fariseus também. Pode-se dizer que os saduceus eles eram mais ligados à política e os fariseus mais ligados à religião. Pode-se dizer assim. Mas eles também tratavam a respeito de contextos religiosos da religião judaica. Mas eles não acreditavam na ressurreição, não acreditava nessa questão de anjos e de espíritos, né? Então esses homens são eles que mandaram prender os apóstolos, ficaram cheios de inveja por conta do alvoroço que estava acontecendo. Os apóstolos desobedecem uma primeira ordem de que eles não falassem mais no nome de Jesus, não ensinassem mais o povo. Os apóstolos desobedecem e as pessoas veem, né? As pessoas são atraídas por essa mensagem, são atraídas pelo que está acontecendo. No contexto, alguns milagres foram acontecendo também e é notório, até mesmo nos nossos dias, a gente pode se atentar que o grande foco da mensagem do Evangelho não são os milagres, né? O grande foco não é esse. O grande foco é anunciar a salvação através de Jesus, anunciar que Jesus é o nosso Messias, que Jesus morreu na cruz, que todo o plano de redenção, Jesus culminou ali na cruz, né? Ele finalizou ali na cruz, ele concluiu. Então esse é o foco da pregação do Evangelho, é que as pessoas se convertam a Jesus, que as pessoas tenham consciência de quem Deus é, que as pessoas tenham consciência de que Jesus é o Salvador, né? Tenham consciência do que a Bíblia quer nos dizer, e alguns milagres foram acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas provavelmente foram atraídas por conta dos milagres. Ainda nos nossos dias também é assim. Às vezes você vê alguma igreja lotada, né? Onde acontecem alguns milagres, e as pessoas são atraídas por conta disso. Mas se você conversar com boa parte delas, a consciência delas não está o que diz Romanos 12. Não foi transformada, não foi convertida, não tem Jesus ali. Os pressupostos da sua fé não passa pelas Escrituras. A sua cosmovisão não é bíblica, porque elas estão atrás de milagres, estão atrás de sinais, estão atrás de uma série de questões, né? A gente acabou de ouvir o testemunho da irmã, da Gisele, e que oração difícil eu imagino que ela fez, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Eu acho que é a oração mais difícil que a gente faz.
Então, essas pessoas, elas foram atraídas também por conta desses milagres que iam acontecendo. E você vê também na história de Jesus, por exemplo, os 10 leprosos, eles foram lá, foram curados, mas não caminharam com Jesus. Somente um voltou. Amém? Então, várias pessoas, elas vão atrás de milagres, elas às vezes até recebem, não sei, ou uma graça especial do Senhor, mas elas não caminham com o Senhor, elas não se convertem. Então, esse não é o foco da mensagem do Evangelho. Amém? Não são os sinais. Na última pregação eu falei, o maior sinal para mim é uma pessoa convertida. É uma mudança, né? Eu até aproveitei que o Marcelo não estava aqui e dei o exemplo dele. Lembrei até do videozinho que tem. Quem viu aquele vídeo e viu o Marcelo hoje, aí viu o milagre, é um milagre, né? Então, isso para mim é a maior evidência. Isso é um milagre. Um coração duro sendo transformado. Uma mente totalmente pecaminosa sendo transformada. Uma pessoa que tem um olhar maldoso sendo transformado esse olhar. Uma pessoa que tem um linguajar torpe ser transformado esse linguajar. Amém? Isso para mim é o maior milagre. E é isso que o Evangelho vai fazer. Então os apóstolos estavam pregando isso. Eles estavam pregando Jesus ressurreto. Eles estavam pregando que era verdade, que Jesus prometeu que ele iria ressuscitar e ele ressuscitou. E eles estavam atraindo as pessoas. Isso causou inveja ao Sinédrio e o Sinédrio manda prendê-los. Mas vamos dar continuidade, versículo 19. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora, e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então, novamente, qual é a ordem que o anjo dá? Continuem pregando, continuem falando da mensagem desta vida, continuem falando acerca de Jesus, né? E Deus foi tão gracioso com eles que a prisão não durou muito tempo, né? Quando fala aqui, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Então, rapidamente foram libertos e receberam a ordem de se dirigir ao templo e continuar pregando a mensagem. E a Bíblia está repleta de relatos de aparecimento de anjos, né? No capítulo 12, Pedro também é liberto por um anjo, mas geralmente suas ações, as ações dos anjos não são visíveis aos homens. Em alguns relatos bíblicos eles aparecem de fato, mas anjos são mensageiros de Deus e não são uma divindade que deve ser adorada. Amém? Você não deve orar a anjo. A sua oração não deve ser direcionada a anjo. A sua oração é direcionada ao Senhor. Amém? Então nós não devemos adorar ou venerar anjo nenhum. Amém, igreja? Um silêncio meio mórbido aí, porque meio... Então, o anjo, ele é um mensageiro de Deus. Lá no capítulo 12, no versículo 23, o anjo agiu como um agente de juízo divino. Lá no versículo 23, ele age também como um agente de juízo divino. Então, um anjo, ele é um servo do Senhor, e ele vai fazer aquilo que Deus ordenar, mas ele não deve receber veneração, ele não deve receber adoração. Nós não devemos ter uma imagem de um anjo na nossa casa, na sua estante. Amém? Você não deve direcionar suas orações a anjo, as suas petições a anjo. As suas petições têm que ser feitas ao Senhor, né? E eu tenho até dificuldade de orar pedindo. Quando eu cheguei aqui, não sei se o Marcelo vai lembrar, mas ele falou para mim: mano, você pede demais, você tem que agradecer mais, né? Eu ia orar e ele me chamou no cantinho e falou: mano, você está pedindo muito, vou te dar um livro aqui, você vai ler. E a nossa oração tem que ser de agradecimento. Agradecer sempre, né? Porque, por exemplo, se as ações dos anjos são invisíveis, provavelmente um anjo te livrou de algo de hoje que você não sabe.
Não estou afirmando isso. Amém? Mas geralmente as ações dos anjos não são visíveis aos nossos olhos. E nós não podemos ser como os saduceus. Se a Bíblia diz que existem anjos e eles são agentes do Senhor, um anjo apareceu para Maria, um anjo apareceu para José. Amém? Foram eles que foram dar mensagem, foram anunciar: Maria, você vai ficar grávida do Salvador. José, receba ela como sua esposa. Ela está grávida do Senhor. Amém? Foram os anjos. E detalhe, o anjo falou a língua de Maria. O anjo falou a língua do José. O anjo não chegou lá e falou xalabalá, não sei o quê. Ou seja, essa não é a língua do anjo. Amém? Sem falar que o anjo fala várias línguas, né? Que cada lugar que você vai é uma língua diferente. Se fosse nesse contexto. Amém? Mas só para dizer que anjos existem, eles não devem ser venerados. A Bíblia nos mostra várias aparições de anjos. E aqui nesse texto eu consigo enxergar um pouco de ironia da parte de Deus, porque os saduceus não acreditam em anjos. E aí Deus manda um anjo libertar aqueles homens que eles mandaram prender. Ou seja, Deus mostrando toda a sua soberania, demonstrando todo o seu poder, demonstrando que Ele está no controle de todas as coisas. Tá bom, vocês não creem? Eu vou mandar justamente aquilo que vocês não creem para libertar os meus discípulos, para libertar os meus servos. Amém? Então, eles não criam em anjos, não acreditavam em anjos, e Deus manda anjos para libertá-los e dá essa ordem para que eles continuem a testemunhar, continuem a falar das mensagens dessa vida, continuem a pregar a respeito de Jesus. Amém? E aqui, meus irmãos, a gente pode tirar uma lição para nós, vamos já aplicar. A gente tem vivido dias difíceis. Eu falei isso na última vez que eu fiz a exposição aqui também, que foi justamente sobre prisão. Nós estamos vivendo dias difíceis. A gente tem acompanhado algum número de pastores, de pessoas indo presas, processadas por conta do que estão falando. E eu estava um pouco na hora, naquele calor da emoção, mas eu não mudo a minha fala. Não muda a minha fala, eu só vou falar mais tranquilo, porque eu não estou no calor da emoção. Mas nós não devemos nos prostrar diante dessas imposições de que você não pode falar a respeito da sua fé. Amém? Romanos 13 diz que nós devemos nos submeter às autoridades, mas até o momento que elas não faz com que a gente peque. Se a ordem da autoridade diz que nós vamos pecar, você tem que pecar para você não ser preso. Então, meu irmão, vá preso. Amém? E nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja tem que despertar, a igreja tem que acordar, a igreja tem que ler o cenário, né? Quando a gente sobe aqui e fica falando e a gente fala, a igreja tem que orar mais, a igreja tem que ler mais, a igreja tem que buscar mais, a igreja tem que viver mais igreja, a igreja tem que buscar mais conhecimento. O mundo quer destruir os seus filhos, as faculdades estão doutrinando pessoas, os professores estão doutrinando pessoas. A gente vem e fala isso aqui e a igreja parece que não acorda. Eu falo igreja no modo geral, tem outros pastores falando a mesma coisa. E a igreja não desperta. Amém? Continua não lendo a Bíblia para o seu filho. Então, os dias são maus. E não é uma prisão que pode nos calar. Não é o medo de uma prisão que pode nos calar. A prisão hoje aqui é um inferno, nessa época também era. Nessa época também era. E esses homens não temiam. Me explica, os homens, o Pedro está preso, os homens estão presos, sabe que vai morrer no outro dia, estão louvando ao Senhor lá dentro da prisão. Me explica.
É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento que alcançou nossa irmã Gisele, com a declaração que ela deu aqui hoje. Explique isso. Logicamente, não tem como. Então, se a autoridade diz para você que você deve se calar, meu irmão, vá preso, mas continue falando. No final dessa história aqui, eu vou falar também, esses homens foram chicoteados. E pergunta se eles pararam. Eles saíram de lá alegres, regozijando, se sentindo dignos de ter apanhado, de ter sofrido martírio. Martírio não. Sofrido apanhado. Em nome de Jesus. Meu irmão, a igreja, ela está tão afetada com o triunfalismo gospel, que às vezes a gente não pode sentir uma dor de cabeça, né? Até vi um vídeo esses dias do cara falando assim: tá aí você, toma 100 ml de água por dia, aí vem dizer que sua dor de cabeça é espiritual. Toma nem água. Eu não quero sentir uma dor de cabeça. Meu irmão, esses homens foram presos, foram açoitados, foram chicoteados. E outros homens no decorrer da história sofreram também e se regozijaram e ficaram felizes, porque se acharam dignos de morrer ou de sofrer e morrer também em nome de Jesus. E nós, quando sofremos uma chacota, porque uma chacotinha boba, né? Quando a gente faz se posiciona como um evangélico, se posiciona como alguém um apologeta da fé, quando se posiciona de uma maneira mais santa, aí recebe uma criticazinha: meu Deus, estou sofrendo perseguição, pastor, ora por mim. Aí faz a oração para Deus tirar o cara que trabalha do seu lado, que está te perseguindo, está orando para que uma família tenha um pai desempregado. Já parou para pensar nisso? É muito mais profundo do que você imagina, irmão. Nós vamos lá, vamos dar continuidade. Versículo 21. Então aqui o anjo, ele vai lá, liberta os apóstolos e ordena que eles voltem para o templo para continuar pregando a mensagem dessa vida, né? E como eu falei, a gente pode enxergar um tom um pouco irônico aqui da parte de Deus, porque os saduceus não acreditavam em anjos, Versículo 21. Ao amanhecer, eles entram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram um sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Então, eles chegaram logo cedo, né? O sumo sacerdote e os seus companheiros. Toda a movimentação no templo começava cedo. Amém? A movimentação no templo começava cedo. As pessoas chegavam para entregar os seus sacrifícios, né? Fazer as suas orações. Então, o sumo sacerdote também chegou logo pela manhã com seus companheiros e convocaram ali o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas aí no versículo 22 diz assim: todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Então, os discípulos estão ali logo cedo, obedecendo a ordem vinda do Senhor através do anjo, né? E quando esses soldados chegam ali, esses homens chegam ali, os guardas, não encontram os apóstolos. Por quê? Porque eles foram libertos pelos anjos, como nós lemos anteriormente. E o que é interessante aqui? Que os guardas acham tudo em segurança, ou seja, nada foi quebrado, nada foi violado, mas não tem nenhum preso lá dentro. E um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração aqui: os guardas estavam de pé em frente à prisão, né? O que a gente entende aqui? Que ou eles foram
porque as portas foram abertas, né? A Bíblia diz isso. Ou esses guardas foram colocados num sono para dormir e não viram os apóstolos saindo, ou a gente tem que seguir a orientação de Calvino, né? Que é o quê? Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos também. Então a gente não tem que ficar inventando, tentando entender como é que foi. Meu irmão, acontece o seguinte: um anjo foi lá, abriu a porta da prisão e os apóstolos saíram e os guardas não viram. Amém? Calvino diz o quê? Aonde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Então não fala que Deus botou os guardas para dormir, os guardas deram, todo mundo ficou com dor de barriga, correram no banheiro, né? Ou foram todo urinar tudo de uma vez só, ou foram fazer um lanche, foi nessa hora que o anjo foi lá e abriu a porta. A Bíblia não fala nada disso. Então o que aconteceu? O anjo foi lá, abriu as portas, os discípulos saíram e os guardas não viram. Amém? Amém. Então, eu estou citando isso porque alguns comentaristas bons, né? Alguns comentaristas bíblicos, Marshall, se eu não me engano, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, da cultura bíblica, ele comenta essa questão, que provavelmente os guardas estavam inconscientes, né? Durante o escape dos prisioneiros, né? E não suspeitaram de nada, né? Mas a verdade é essa. A Bíblia não relata, não entra em detalhes, e a gente não tem que estar buscando esses detalhes. Nós vivemos por fé. Então a Bíblia diz que o anjo foi lá, abriu a porta e eles saíram. Amém. Então eles vão lá, não acham os apóstolos e voltam. E aí eles vão relatar isso eles relatam isso para o Sinédrio, né? Que os homens não estavam mais lá. E aí no versículo 24 fala assim: diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido, justamente porque os guardas estavam diante da prisão e os apóstolos não estavam lá e estava tudo trancado. Então eles ficaram perplexos com isso. O que aconteceu, né? Mas nesse momento chega, no versículo 25, nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Versículo 26. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Eles ficaram então perplexos, né? Foram lá buscar os apóstolos que estavam pregando novamente no templo, cumprindo o que o anjo havia determinado, mas dessa vez eles não usam de violência, né? Eles vão nessa segunda tentativa de prisão, eles não usam de violência. Por quê? Porque o povo estava ouvindo a mensagem, o povo estava apoiando os apóstolos ali que estavam falando da mensagem dessa vida, né? E eles ficam temerosos do povo reagir de forma violenta. Eu vi alguns comentários quando eu estava estudando para trazer essa reflexão, essa exposição, na verdade, e algumas pessoas falando a respeito usando esse texto aqui para falar a respeito das igrejas que são muito lotadas, né? E que não tem uma teologia tão fundamentada assim nas Escrituras. Que o povo quando está ali com essas pessoas, eles apoiam essas pessoas e ninguém pode impedir, porque o povo está sendo agraciado, porque o povo está sendo arrebanhado, porque o povo está apoiando. Meu irmão, isso é uma grande falácia. Amém? Usar esse texto para isso, para dizer que essas igrejas estão no caminho certo, qual é a palavra? Caraca, deu branco. Manipulação. Não era essa palavra não, mas cabe, né? É uma manipulação. Usar esse texto para isso é uma manipulação. Por quê?
Como eu disse lá, no início da exposição, muitas pessoas são atraídas por conta dos milagres. Muitas pessoas são atraídas por conta das promessas de bênção financeira. Muitas pessoas estão atraídas por conta de uma restauração no casamento. As pessoas são atraídas por conta de um filho que vai ser retirado das drogas. Muitas pessoas são atraídas por conta dessas promessas. E não por conta do Evangelho em si. E não por conta da mensagem do Evangelho em si. Então as pessoas não são atraídas muitas vezes por isso. Então usar esse texto para isso é uma manipulação. Amém? Mas aqui, por quê? Porque aqui os apóstolos estavam pregando o verdadeiro Evangelho. Eles estavam anunciando a Cristo ressurreto. Eles estavam anunciando a verdade do Evangelho. É diferente. É diferente. Eles estavam anunciando o verdadeiro Evangelho. Eles tinham o apoio do povo agora. Porque o povo estava preso na religião, na religião judaica daquela época ali, preso com os romanos também, né, cobrando altos impostos, a forçação de barra dos saduceus, dos fariseus, e eles agora estão anunciando uma liberdade verdadeira. Qual a liberdade verdadeira? Mesmo que você esteja preso, você é livre. É isso que Paulo fala lá na frente. Mesmo que você seja escravo, você é livre. Jesus te libertou. Porque agora você conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. E Ele nos liberta. Então as pessoas agora estão conhecendo a verdade, elas estão tendo acesso à verdade, estão tendo acesso à mensagem da verdade, e aí elas vão apoiar os apóstolos. Elas estão sendo atraídas pela verdade, e não por uma manipulação. Amém? E não por uma promessa vazia ou material. Não é isso. Provavelmente eles viram Jesus pregando pelas ruas, nos montes, né? E agora eles viram também Jesus passando pela Via Crucis, passando ali, carregando a cruz, sendo crucificado. E aí chega esses homens e fala: lembra daquele Jesus que vocês viram morrer? Ele ressuscitou, esteve conosco, nos ensinou a respeito do seu reino e nos deu uma ordem para que a gente continuasse pregando, continuasse anunciando. Eles estavam anunciando a mensagem da vida, a mensagem desta vida. E aí sim estavam atraindo as pessoas. Eu lembro, um tempo atrás, eu e o Rodrigo uma vez conversando lá em casa, numa reunião de terça, e a gente falando justamente sobre isso, como as pessoas estão sendo atraídas. Atraídas por um Jesus curandeiro. Atraídas apresentam Jesus de tudo quanto é jeito. Mas não apresentam Jesus como Deus, como justo juiz, como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, como aquele que vai exigir de você santidade, como aquele que vai exigir de você renúncia, entrega, dedicação, esforço. Ou você acha que Jesus não vai exigir isso de você? Vai! Mas quando Ele exige isso de você, Ele derrama do seu amor sobre você, da sua graça sobre você, do seu Espírito sobre você e dentro de você. Ele te capacita para viver essas coisas. Ele te capacita para você renunciar. Ele te capacita para você abrir mão. Ele te capacita para você se esforçar mais, para você orar, para você jejuar, para você ler a Bíblia, para você congregar, para você amar o irmão. Sabe aquele irmãozinho que merece ser amado mais? É Deus que te capacita a amar esse irmão. Assim como Deus capacita os irmãos a te amarem também. Amém? Então é essa mensagem, é esse evangelho que tem que atrair as pessoas. Se eu chegar lá fora e falar: vem irmão, Deus vai restaurar o seu casamento. E se não for restaurado?
E se o marido dessa mulher sumir? Ah, vou ali comprar um cigarro, nem fuma e some. E aí sabe o que a gente tem? Sabe qual é a consequência disso? Uma pessoa que sai do convívio da igreja, fala: eu tive uma promessa, Deus falou que ia restaurar o meu casamento, mas meu marido nem fuma, foi comprar um cigarro e não voltou mais. Deus não existe. Ou então essa igreja é mentirosa. Meu irmão, pregue o evangelho puro e simples. Nenhuma promessa mirabolante, não prometa aquilo que Deus não prometeu. Pregue o evangelho, fale para as pessoas que o pecado existe, o pecado afetou toda a humanidade. Toda vez que eu prego eu falo isso aqui. Tudo que você vê de ruim no mundo é efeito do pecado. Tudo que você vê que afetou a sua vida de ruim é efeito do pecado. Fale isso para as pessoas, que existe uma saída. Jesus Cristo. É isso que tem que atrair as pessoas. A mensagem acerca de Jesus. Essa é a boa nova. Amém? Versículo 27. Então eles ficaram temerosos, das pessoas reagirem com violência e não usaram de violência para levar os apóstolos para a prisão. Só voltando um pouquinho aqui. E um detalhe importante: os apóstolos também foram pacificamente. Amém? Se você chegar aqui, falar algo que o governo falou para você não falar, e forem te prender, meu irmão, não faça um escarcéu. Olha o exemplo dos apóstolos. Se defenda, mas não sai, se tranca em casa com um fuzil dando tiro quem for te prender. Não faz isso. Vá pacificamente. Os apóstolos foram pacificamente. Eles foram conduzidos pacificamente e foram pacificamente. Nós precisamos confiar no Senhor. Os momentos ruins é o momento de mais prova que se a gente confia no Senhor ou não. Confiar no Senhor enquanto está tudo bem é fácil. Mas fazer a oração, seja feita a tua vontade, é difícil. Amém? Versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Então, novamente, eles falam: nós demos ordens para vocês não falarem mais a respeito disso, e vocês continuam falando. Então, esse sinédrio, que era presidido aqui pelo sumo sacerdote judaico, não era composto somente de saduceus, como nós veremos mais adiante com a fala de Gamaliel, que não era saduceu, era fariseu, que era uma outra classe religiosa no judaísmo. O sumo sacerdote, ele exorta a respeito da ordem que o sinédrio deu aos apóstolos, de não ensinarem mais o nome de Jesus. E o que os apóstolos estavam fazendo era o oposto. Como eu disse, Romanos 13 diz que nós devemos nos submeter às autoridades, contanto que isso não fira a palavra de Deus. Amém? Mesma forma no seu trabalho. Se seu chefe mandar você mentir, não minta. Ah, você vai ser demitido se você não mentir. Irmão, vai, prepara o currículo. Amém? Minha vida está na mão do Senhor. Amém? Se o chefe mandar você fazer uma negociação escusa, uma negociação, não sei, seu trabalho. Meu trabalho é com venda, mas se você mexe com venda, ou compra, ou alguma coisa do tipo, e você se envolver numa negociação escusa, e seu chefe bater o martelo, tem que fazer. Não faça. Não faça. Amém? Sofra o dano, mas não faça. É melhor sofrer o dano e estar com a consciência no Senhor limpa,
segura, tranquila, em paz. É muito melhor. Gustavo, mas eu vou perder o emprego, o ambiente governamental, o Brasil não está favorável para ficar desempregado agora. Meu irmão, não é o governo, não é o país, não é o sistema econômico que te sustenta. Quem te sustenta é o Senhor. Se Deus quiser que você fique desempregado amanhã, você vai ficar. Se Ele quiser te provar nisso, amém. Amém. Como eu estou falando aqui, é difícil isso. Estou falando que é fácil, mas esse é o caminho. Amém? Se as autoridades falar para você, você não pode falar sobre isso, você não pode viver assim, você não pode orar mais, você não pode ler mais a Bíblia. E aí? Pode chegar esse dia. E eu creio que vai chegar esse dia. Em alguns países, há muitos anos já é assim. Você pode ser preso por você falar que é cristão. Não é nem evangélico, é cristão. Você pode sofrer pena de morte. E aí? Mas por enquanto você tem liberdade. Leia a Bíblia. Ore. Congregue. Em alguns lugares, reuniões como essa não pode acontecer. Não acontece. Amém? Então o sumo sacerdote exorta eles, mas eles fazem o oposto. E aqui nós precisamos notar também uma grande hipocrisia na fala do sumo sacerdote. Porque lá em Mateus capítulo 27, onde Pilatos pergunta se eles querem que solte Barrabás ou Jesus, lá no verso 20 diz: os sacerdotes convencem o povo para pedir que soltem Barrabás e depois gritar para que o crucificasse, que crucificasse Jesus. Então, aí agora eles querem dizer que o sangue de Jesus não está sobre eles, né? Eles falam para os apóstolos: vocês continuam pregando e ainda quer colocar o sangue desse homem sobre nós, dizendo que nós matamos Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 27, prova que o sangue de Jesus estava sobre eles, sim, não como está sobre nós, para purificar, né, o nosso pecado. Não é isso, mas é a culpa pela morte. Eles falam assim: vocês querem, vamos lá de novo no texto, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem, no versículo 28. Então, lá em Mateus capítulo 27, prova que eles são sim culpados pelo sangue, culpados pela morte de Jesus. Eles instigaram o povo para falar: solte Barrabás, né? E quando falou: o que eu faço, Pilatos, o que eu faço com esse homem? Crucificam. Eles instigaram o povo: vai, fala para crucificar. Então eles têm sim culpa. Então eles estão mais uma vez agindo de maneira hipócrita, estão fingindo, né? Hipocrisia é uma atuação. Versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Lá no capítulo 4, versículo 19, Pedro não é tão direto quanto agora, né? Na sua declaração a respeito de obedecer a Deus. Ele faz um questionamento, ele faz uma fala meio um tanto reflexiva ao Sinédrio, né? Aqui ele é direto: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E nós cristãos devemos obedecer, como eu disse, às autoridades, exceto em situação nas quais os mandamentos humanos contradizem os mandamentos de Deus. Então, nós devemos obedecer primeiramente a Deus. A nossa vida está submetida ao Senhor. Amém? Às leis de Deus. E aí, nesse caso, quando as leis humanas contradizem os mandamentos de Deus, nós devemos obedecer a Deus e suportar as consequências, que era justamente o que esses apóstolos estavam suportando, as consequências. Eles estão obedecendo a Deus, obedecendo a ordem de Deus, de continuar anunciando a mensagem, mas estão sendo presos, estão apanhando, estão sofrendo. E nós devemos também obedecer e suportar as consequências. Amém? E eu não posso, irmão, de maneira
fraudulenta falar para vocês que não vai ter consequências. Vai. O mundo jaz no maligno. O sistema, o mundo, ele é inimigo da igreja. Vai ter consequência. Se você for um crente fiel, você vai sofrer consequências. Amém? Versículo 30. Versículo 30, mais uma vez, o apóstolo vai falar a respeito de algo que os saduceus não acreditam. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Justamente por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E ainda mais que Jesus como príncipe e salvador, né? E que Jesus poderia perdoar pecados. Então foram várias declarações que feria o que eles acreditavam, que feria o que o judaísmo ensinava, né? Como eles não acreditavam que Jesus é Deus, eles não acreditam que Jesus pode perdoar pecado, porque quem perdoa pecado é Deus. Mas o que o apóstolo está dizendo? Que ele pode sim perdoar os pecados, que ele ressuscitou, que ele é príncipe e salvador. Amém? Então várias declarações de que os saduceus, o sinédrio, não acreditavam. Então eles ficam furiosos e querem matá-los, né? E Pedro aqui, ele fala de maneira audaciosa, né? Ele resume a pregação dele lá do dia de Pentecostes. Então ele não se intimida, ele acusa os líderes de terem matado Jesus, quando fala que ele foi suspenso no madeiro, porque isso era uma maneira muito vergonhosa, né? Se faz em Deuteronômio 21, versículo 23, qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então estão declarando o quê? Vocês fizeram com que Jesus estivesse debaixo da maldição de Deus, quando vocês penduraram Jesus no madeiro. Tudo isso estava no plano da redenção? Sim. E tudo isso também, eles pagaram por isso? Sim. Amém? Tudo estava no plano do Senhor. Jesus ser pendurado no madeiro estava no plano do Senhor, para mostrar para nós que a maldição, a culpa pelos nossos pecados estava sobre Ele. Tudo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Ele. Amém? Ele levou sobre si os nossos pecados, as maldições, levou sobre si. Por isso nós não devemos crer em maldição hereditária, que ele levou sobre si as maldições. Ele se fez maldito, ele se fez pecador, não sendo em nosso lugar. É isso que o texto está dizendo. E esses homens ficaram furiosos, né? E eles falam também a respeito de ser testemunha, assim bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem. Essa fala também fere a crença dos saduceus. Amém? Por isso eles ficam furiosos. E tem um detalhe muito importante, né? Eles também não podem nem transferir essa culpa aos romanos, visto que eles pediram que Jesus fosse crucificado. Pilatos pergunta e eles pedem que Jesus seja crucificado. Eles não podem falar, não, Pedro, você está equivocado, a culpa disso aí são dos romanos. Nem isso eles podem fazer. Ou seja, eles são culpados. Versículo 34. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens.
Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, nesse interim, surge esse homem chamado Gamaliel, um fariseu respeitado, neto de Hileu, que era renomado por sua piedade, sua santidade. E o Sinédrio mostra aqui que o Sinédrio não era composto apenas de saduceu, mas também de fariseus, que Gamaliel não era saduceu, ele era de uma outra classe religiosa, que eram os fariseus. E Gamaliel cita 2 exemplos de revolucionários que se levantaram, foram mortos e seus grupos foram reduzidos a nada, foram dispersos, né? Como para eles, Jesus já estava morto, Gamaliel traz a ideia de que isso não ia durar muito tempo. Jesus, para eles, já estava morto. Os apóstolos estavam falando que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam nisso. Então, para eles, o mestre deles já morreu, então não vai durar muito tempo. E a história nos prova de que o que estava acontecendo não era uma ação que provia de homens, mas a origem era em Deus, por Deus e para Deus. Gamaliel, ele testifica aqui com essa fala de que a obra que os apóstolos estavam fazendo vem do Senhor. Hoje a gente pode afirmar isso. Nós somos a consequência dessa história. Se nós estamos aqui hoje, é porque tudo que eles estavam fazendo provia de Deus, vinha de Deus. O que Gamaliel fala? Se for de Deus, ninguém é incapaz de impedir. Vocês não podem impedir. E ainda vão se achar lutando contra Deus. Meu irmão, a igreja pode ser perseguida tanto que for. As portas do inferno não prevalecerão. O inferno não prevalecerá contra as portas da igreja. Não vai prevalecer. A igreja pode ser perseguida o tanto que for. Olha o que Gamaliel fala: vocês não serão capazes de impedi-los. Então não importa o que o governo ou qualquer ideologia nos obrigue a deixar de falar ou tentar deixar de crer nisso. Não importa. Eles não vão conseguir nos impedir. Como assim, Gustavo? Meu irmão, se acontecer de você for preso pelo que você fala, assim como os apóstolos, tem gente precisando ouvir o evangelho dentro da prisão. Já pensou nisso? Meu irmão, se você for colocado enfermo, internado num hospital, tem gente lá dentro que precisa ouvir o evangelho. O que aconteceu com os apóstolos? Eles foram dispersos pelo mundo, com a perseguição de Saulo, tiveram que fugir. O que aconteceu? O evangelho foi com eles. O evangelho foi com cada um que tinha aprendido acerca de Jesus. Então, por onde você for, é indo e pregando o evangelho. É a igreja viva, atuante, pulsante, falando de Jesus, vivendo o evangelho. É por isso que nada pode impedir a igreja. Nada pode impedir a igreja. Nem calúnia, nem difamação, nem perseguição, nem a morte, nem o escárnio. Nada pode impedir a igreja. Porque é Deus que está no comando, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Ele governa a igreja. É Ele. Meu irmão, não pode passar na sua cabeça que todo esse sistema é mais poderoso do que Deus. Nada é mais poderoso do que Deus. Confie, fique firme. Essas histórias vêm para nos deixar mais firmes ainda no Senhor. Amém? E aqui não é triunfalismo gospel. Eu estou falando que vocês vão sofrer. Fique firme.
né? O que a Bíblia diz? Lá em Isaías: quando você passar pela água, quando passares pelas águas. Não fala assim, ó, se você passar pelas águas, eu estarei contigo. É quando você passar pelas águas. Quando passar pelo fogo, Deus vai estar conosco. Quando você sofrer aflição, Deus vai estar com você. Sabe quando você sofre aquela que mentem a respeito de você? Deus está contigo. Fica firme, não olha para trás. Como eu disse na última exposição, não larga a mão do arado e olhe para trás, senão você vai dizer para o Senhor: eu não sou digno de estar no seu reino. De fato nós não somos dignos, mas Ele nos faz dignos. Amém? De fato nós não somos dignos nem de estar aqui, mas Ele nos fez dignos pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, nada pode impedir a igreja. Amém? Versículo 40. Confesso que eu achei que não ia dar tempo. 25 versículos. Versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Irmão, eu quero voltar só um pouquinho, que eu esqueci de falar, a respeito dos dois, eu não vou entrar em detalhes, dos dois homens que Gamaliel cita. Quero só, de repente, fica a dúvida na cabeça de alguém, aquele Judas citado ali não é o Judas apóstolo, amém? Não é o Iscariotes. Esses homens se levantaram como revolucionários, arrebanharam algumas pessoas, né? Eles foram mortos e o grupo deles deu em nada, amém? Gamaliel usou eles como exemplo desses homens que se levantavam. Esse Judas se levanta contra a cobrança de impostos, que estava muito puxada. É isso, ele se levanta contra isso. Amém? Não é o Judas Iscariotes, que de repente fica na dúvida de alguém: pô, mas Judas não morreu lá quando Jesus foi crucificado? Não é o Judas Iscariotes. Amém? São dois homens que se levantaram como revolucionários, chamaram o grupo e deu em nada. Assim como algumas igrejas ou algumas pessoas do passado que pregaram um evangelho estranho, né? E hoje sumiram. Deu em nada. Então, eu li aqui o versículo 40, o 41 e o 42. Olhando assim de pronto, podemos pensar que foi um alívio, né? Eles se livraram da morte, né? Eles se livraram da morte, mas por quê? No versículo 40 falam que eles foram açoitados. O sinédrio escuta a orientação de Gamaliel, né, que era um homem respeitado. Ele tinha o seu avô também era um homem respeitado. Eles escutam a orientação de Gamaliel, não matam esses homens, porque eles queriam matar, lembra que eles ficaram furiosos e queriam a morte deles, mas manda açoitá-los. Então, você olhando de pronto fala: nossa, que alívio, né? Mas não é bem assim. O Mishnah judaico diz que para administrar 1/3 das chibatas no peito e 2/3 nas costas. Então, atrás e na frente. 1/3 no peito e 2/3 nas costas. E costumeiramente era um chicote de tiras de couro com ossos na ponta. Provavelmente os apóstolos levaram em torno de 40 chibatadas, né? Ou 39 chibatadas mais uma, 40. Então provavelmente eles saíram de lá com as costas dilaceradas e o peito também. Amém? Vou deitar de bruços, né? Porque as costas estão machucadas. Não dá. É de lado e sentindo dor. Mas bem diferente dos crentes atuais, eles saíram de lá alegres.
porque foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Está aqui o versículo. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem considerado dignos de serem humilhados por nome de Jesus. E qual é o efeito disso? Então, bem diferente dos crentes atuais que vivem um triunfalismo gospel, eles se regozijam, eles se alegram, porque foram dignos de nós somos dignos de ser humilhados, açoitados em nome do Senhor. Amém? E aí a ameaça do sinédrio causa um efeito contrário, né? Eles falando para não pregar mais, assim, bate para que não faça mais, açoite para que não faça mais, só que causa o efeito contrário. Olha o que diz o verso 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, qual foi o efeito? Um evangelismo audacioso. Era no templo, era de casa em casa, por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. Então, um evangelismo audacioso. Eles proclamavam a boa nova, proclamavam a mensagem desta vida, proclamavam a Cristo ressurreto. Então, meu irmão, quando você sofre perseguição pela sua santidade, e não por fofoca, né? Por fofoca você tem que ser denunciado. Alguém chegar no seu pastor e falar: fulano está fazendo fofoca ali. Disciplinado, corrigido em amor. Quando você recebe uma correção, é em amor, né? Quando você sofre uma perseguição séria por conta do que você está pregando, por conta do que você está vivendo, você tem que se alegrar. Eu vou repetir a história do pastor Joaquim Damião, que eu falei semana da última exposição. Quando nós perguntamos para ele qual foi a maior experiência que ele teve com o Senhor, e a gente, numa realidade pentecostal, achou que ele ia falar que viu o anjo, foi arrebatado, viu o anjo que abriu a porta da prisão, apareceu para ele. Não, ele falou: meu irmão, eu estava numa praça pregando o Evangelho, mandaram eu parar, e eu não parei, e eu fui apedrejado. Essa foi a maior experiência que eu tive com o Senhor, ser apedrejado pregando o Evangelho. Não sei se vocês lembram que eu comentei que um irmão lá no meio ainda falou: não, pastor, acho que o senhor não entendeu a pergunta. E a resposta dele, bem calma, bem serena, foi: ele deu uma risada e falou: meu filho, foi você que não entendeu o Evangelho. Nós temos dificuldade de entender o Evangelho, porque a gente está olhando demais para o mundo. A gente está olhando demais, a gente está desejando o que o mundo deseja, as conquistas do mundo. E a gente esquece de olhar para o Senhor, esquece de olhar para Jesus, que não tinha onde reclinar sua cabeça, esquece de olhar para esses homens que sofreram martírio, esquece da história da igreja, do Coliseu. A gente esquece disso tudo, das catatumbas, né? Das cavernas, das pessoas sendo queimadas para iluminar uma cidade por serem cristãs. A gente esquece disso tudo. E aí, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente fala que tem um demônio furando a nossa cabeça. Meu irmão, não é isso. Como você está dormindo, como você está comendo, como você está tomando água, está fazendo exercício físico, tudo isso te dá dor de cabeça. Estou dando um exemplo da dor de cabeça, mas às vezes a gente reclama de outras coisas bobas. Levei uma fechada no trânsito, foi um endemoniado. Não, meu irmão, às vezes o cara não te viu, está no ponto cego, ou às vezes o cara é um roda presa mesmo. Eu dei esse exemplo terça-feira, eu tinha acabado de levar uma fechada. Aí eu orei pelo cara, né? Falei: Senhor, abençoa a vida desse roda presa, que ele aprenda a dirigir. Irmão,
Então, não foi um alívio para esses homens. Se eles morressem, eles estariam com o Senhor. Eles sofreram chibatadas. Amém? Eles sofreram. Você pode achar assim, nossa, não aconteceu nada com eles saíram lá do Sinédrio felizes, regozijantes. Não, meu irmão, eles podiam nem se abraçar, porque estava doendo, estava todo machucado. E os soldados não aliviavam, batia com força, com vontade. Lembra do filme lá, A Paixão de Cristo? É tipo aquilo. Era com gosto. E você imagina logo cedo, os caras tinham acabado de tomar café, os guardas. Os caras que davam chibatada. Não estava nem cansado. Tome peia, filho. Para pensar nisso. Então não teve alívio. Mas aqueles homens saíram dali felizes. Felizes. Vamos partir para as considerações finais aqui rapidinho e a gente vai tomar a ceia, amém? Então a ousadia dos apóstolos em anunciar as palavras dessa vida deve nos inspirar, né? Mesmo na face de grande perigo. Essa ousadia, essa intrepidez em anunciar, mesmo diante do perigo, deve nos influenciar, nos trazer ânimo, porque a gente tem que olhar para o Senhor, amém? Então o progresso imparável do Evangelho é devido à ação de Deus. Na fala de Gamaliel, a gente tem que ter essa certeza, meu irmão, o Evangelho não vai parar, não interessa qual tipo de proibição que tenha, vai continuar. Os países mais perseguidos tem alguém lá falando de Jesus. A gente pode nem falar muito, né? Senão a perseguição aumenta mais e vão ser impedidos até de falar. Eu estava ouvindo um podcast, uma menina que é missionária na Coreia. Ela ficou abismada quando ela chegou no Brasil com a junta de missionários. E ela viu a liberdade que tinha, começou a falar para as pessoas na panificadora, no mercado, sobre Jesus, na rua, e o pessoal falou assim, como é que é isso? Você está ficando doida? E ela falou assim, vocês não fazem isso com a liberdade que vocês têm? Ela, não. Aí ela falou, então eu quero voltar para a Coreia. Eu quero voltar para a Coreia, porque lá as pessoas querem fazer isso que eu estou fazendo, e não podem. Ela não ficou no Brasil, voltou para lá. Pessoas assim entenderam o Evangelho, amém? Então é um privilégio, a alegria do sofrimento por Cristo. Se acharam dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. Então é um privilégio sofrer em nome de Jesus, amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Podem distribuir os elementos. Meus irmãos, eu sempre lembro no dia do Senhor, desse momento final da nossa reunião, onde a gente ceia. E eu acho que dos quatro eu sou mais emocionado, né? Mais chorão. E como eu me alegro desse momento, porque há 19 anos atrás, ou há 20 anos atrás, eu estava sentado num boteco tomando cachaça. Entendeu? Ameaçado de morte, não podia sentar de costa para a rua, uma vida enganando meus pais, enganando minha família. Chegava na casa da minha avó que está partindo e vivi uma vida fantasiosa, mas na rua era bagaceira. E aí hoje eu estou aqui ministrando a ceia do Senhor, sem ser digno disso, sem merecer nada disso, ter tido o privilégio de poder edificar a igreja, contribuir um pouco com o seu crescimento. Irmão, é só um milagre para eu estar aqui.
Quando a gente fala dos milagres, que as pessoas eram atraídas por milagre, eu não quero atrair ninguém mas eu sou um milagre. Eu quero atrair as pessoas pelo Evangelho. Eu sou um milagre. Eu usei o exemplo do Marcelo, mas eu também sou um milagre. E eu fico assim porque como eu respeito a vida desses homens, desses três, porque dos três, de mim também, mas dos três, o maior medo era que a igreja banalizasse. Quando a gente tomou a decisão de ceiar toda vez que se reunir, todo domingo, e logo mais na terça também, era o nosso maior medo, de que a igreja banalizasse isso. Isso aqui não pode ser banalizado. É uma ordenança do Senhor. Isso aqui tem que ser levado a sério. Como o Marcelo sempre fala, eu vou falar também: não dê para o seu filho se você não for ensinar. Seu filho tem que saber o que ele está participando. O corpo de Cristo. Você está participando do corpo de Cristo. Não é uma transubstanciação, mas a igreja é o corpo de Cristo. Você está ceando junto com a igreja, que é o corpo de Cristo. Efésios 1, versículo 23, depois você lê lá. Lá diz que a igreja é o corpo de Cristo, o qual ele foi posto por cabeça. Honre esse momento, honre a congregação, honre estar ceando junto com seu irmão. Da mesma maneira que eu não sou digno de estar aqui em cima, você também não é digno de estar embaixo. Essa pessoa que está do seu lado também não é digna. Mas sabe quem nos tornou dignos de estar aqui? Jesus Cristo de Nazaré. Morto, crucificado, ressurreto, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Enviou o seu Espírito para estar habitando nos nossos corações, nos trazendo consciência, nos moldando a nossa cosmovisão, transformando a nossa mente, nosso modo de pensar, transformando a nossa vida. Ele nos fez dignos de poder segurar esse suquinho de uva, esse pãozinho, esse biscoitinho quebradiço, a ceia do Senhor. Foi Ele que nos fez dignos. A sua morte na cruz, o seu sofrimento na cruz, a sua oração desesperada no Getsêmani: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E ele se levanta corajoso e vai para a cruz que era para nós, a cruz que era para mim, que era para você. Aquela cruz era para nós. Nós somos os pecadores, nós merecemos aquilo, mas Ele se fez maldito, se fez pecado, se fez pecador, para que nós não precisássemos passar por aquilo. Por isso, honre o Senhor, honre a sua igreja, ame a igreja, ame o Senhor, ame a sua palavra. Ame o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. Ele não pode ser esquecido. Ele é Deus. Não faça dele o que as pessoas têm feito. O Espírito Santo de Deus não vai fazer você ficar imitando um cachorro, um leão em cima de um altar. Não vai. Ele vai transformar a sua mente. Ele vai moldar o seu modo de pensar. Ele vai fazer com que você consiga ser santo. Ele vai fazer com que você consiga ler a palavra e entender. Ele vai fazer com que você consiga amar esse irmão difícil, que você também é difícil. Ele vai fazer isso. É Ele que faz. Esse é o papel do Espírito. Te convencer que você é pecador e que você precisa de perdão. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, fazei isso em memória de mim. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua morte na cruz, pelo teu sacrifício corajoso, pela tua obediência, pela tua fidelidade ao Pai, por cumprir o propósito, por cumprir o que já estava determinado pelo Pai. Nós te agradecemos de nos fazer a tua igreja, de nos receber no teu reino, de nos inserir, Senhor, na videira. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Podem comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque é o teu sangue que firma a nova aliança. A nova aliança é firmada no teu sangue e não no nosso. O sangue de Deus, o sangue puro, o sangue do Senhor que foi derramado e firmado essa nova aliança. Muito obrigado, Senhor, por ter derramado o teu sangue. E muito obrigado, Senhor, por nos permitir anunciar a tua morte até que o Senhor venha. Anunciar que o Senhor morreu naquela cruz, mas que o Senhor ressuscitou. Anunciar que foi necessário o Senhor morrer porque não existia ninguém digno. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Amém. Podem tomar. Irmãos, podem sentar. Bem, vocês têm consciência da necessidade da oferta, né? Da sua contribuição financeira, né? Faça de coração, faça aquilo que Deus determinou no seu coração, né? E lembre-se que seu coração é denunciado ao Senhor se você é avarento na sua contribuição. Amém? Nós já ensinamos, está lá na nossa confissão de fé, como nós cremos, como nós agimos assim. Leia a confissão de fé. Se tiver dúvida, pergunte a algum dos pastores como que a gente lida com dinheiro, né? Amém? Contribua. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo coração dos irmãos depositado aqui. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fazer deles prósperos, Senhor, de maneira bíblica. Nós oramos por isso e nós te agradecemos em nome de Jesus.